Querido amado ouvinte, quero louvar e glorificar a Deus por este dia. É o dia que o Senhor fez, é o dia em que nós nos alegramos por estarmos na presença do Senhor e o privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez podemos compartilhar aquilo que pertence a Deus, que é de Deus para os homens, para algo que seja útil a cada um de nós. Então, neste momento, eu vou convidar ao querido amado telespectador e ouvinte para podermos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos louvar, exaltar e glorificar o Teu nome. Te agradecer, Senhor, por este dia, pelo dom da vida que o Senhor dá a cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai da Glória, porque nos tens dado força para conseguirmos levantar para o propósito que o Senhor tem confiado a cada um de nós, Senhor. Pai da Glória, estamos, Senhor, neste mundo para podermos viver segundo a Tua vontade e influenciar os outros da maneira como o Senhor quer que nós sejamos na Tua presença, Senhor. Pai, vem abençoar este momento para que, na verdade, a todos quantos estão ouvindo a palavra, que vão ouvir, que vão refletir, vão fazer esta reflexão comigo, Senhor, possam ter entendimento, possam ter compreensão da Tua parte e que, acima de tudo, o Teu nome possa ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e Te agradeço. Amém. Hoje vamos compartilhar uma breve palavra do Senhor, uma reflexão do rei Salomão, em Provérbios capítulo 22, dos versos 1 a 6, e alusivo ao mês da criança, o mês de junho. Para mim é considerado o mês de junho por causa da comemoração das duas datas que nós temos, que é um pelo Dia Internacional da Criança e o outro que é 16 de junho, que é o Dia da Criança Africana. Então são duas datas muito próximas, comemoram-se no mesmo mês, então penso eu que deveria considerar o mês de junho um mês muito especial para as crianças em particular. E gostaria de poder partilhar em Provérbios 22, dos versos 1 a 6. Vamos nos cingir no verso 6. Isto para podermos falar do comportamento e boa conduta. Para um conselho aos pais, aos encarregados de educação para com as crianças. O que é que Deus gostaria ou o que é que Deus quer que aconteça com o ensino aos nossos meninos? O que é que Deus quer que aconteça com as nossas crianças? Elas são crianças que vêm ao mundo no seio de uma família, aprendem valores no seio da família e nada melhor que os valores que a Bíblia nos ensina para nós podermos ensinar às crianças. Então, vamos fazer uma breve reflexão em Provérbios 22, dos versos 1 até 6, e depois estaremos falando pausadamente acerca do que é que em cada um destes versículos nós podemos aprender da parte do Senhor. Então, diz assim em Provérbios capítulo 22, dos versos 1 até 6. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. No verso 2 diz: o rico e o pobre se encontram, a todos os fez o Senhor. Verso 3: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Verso 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. No verso 5: espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Depois, no verso 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, meu querido amado telespectador e ouvinte, queria tecer algumas considerações sobre estes 6 versículos de Provérbios 22. A Bíblia diz que mais digno é o rei Salomão. Numa reflexão que ele fez, ele diz que mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que
a riqueza e o ouro. Nós entendemos que há uma boa reputação. A boa reputação é algo muito importante. A reputação do homem, de uma pessoa. É bom o nome. Melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Os valores do mundo nos dias de hoje parece que nós, independentemente da nossa reputação, nos sujeitamos às riquezas e não olhamos para aquilo que nós somos, a nossa essência, como seres humanos. Parece que vivemos num mundo em que as riquezas é que mandam em nós. Ou seja, o homem está se sujeitando às riquezas e não o contrário. E o homem, neste momento, ele vive uma vida muito dependente dos recursos, das questões que pode vir a ter, em vez de olhar para a sua reputação, olhar para a sua conduta e ele ser digno de ser feito filho de Deus, ou imagem e semelhança de Deus. O homem perdeu certo valor moral. E aqui o nosso amado Salomão, o rei Salomão, ele faz uma reflexão a dizer que digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça, nós somos salvos pela graça de Deus, é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, há uma boa reputação, há algo que tem muito mais valor do que riquezas. As riquezas têm um grande valor numérico, mas há algo na boa reputação que passa de números, que passa de valores numéricos, que passa de qualquer que seja o valor, ainda que possamos querer medir isto com valores monetários, que tem riqueza, muita riqueza, mas a palavra de Deus diz que a reputação consegue ser muito melhor do que riquezas. No verso 2 diz que o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Eu entendo pela palavra de Deus de que há uma submissão dos homens ao Senhor. Tanto o rico como o pobre, a Bíblia diz que Deus os fez. E Deus, quando fez o rico, o pobre, certeza que Deus fez com propósitos no meio daquilo que são os planos de Deus para a vida do homem. Então, todos eles devem ser submissos a Deus, independentemente da sua riqueza, da sua condição social, todos somos submissos a Deus. Então, tanto o rico como o pobre se encontraram e a todos os fez o Senhor. No verso 3 diz que o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Nós vemos aqui a importância da prudência. Se nós, na nossa maneira de ser e de fazer as coisas, formos prudentes, então nós iremos evitar que algum mal nos alcance ou que algum mal possa nos acontecer. Então é na prudência que nós vemos esse cuidado, e a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento que devemos ser simples e prudentes, não é? Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então a palavra de Deus já nos faz um aviso acerca disso, para nós não cairmos no laço do passarinheiro, não cairmos em ciladas do inimigo. Então nós devemos ser prudentes. E aqui o rei Salomão também faz esse reparo, faz essa reflexão. No verso 4, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então nós estamos a ver aqui os benefícios da humildade. Em Mateus 23:12 diz que Deus exalta aos humildes, não é verdade? E também humilha aqueles que querem se exaltar, ou os soberbos. A Bíblia diz que Deus humilha isso. Em Lucas 14:11 também nós aprendemos da palavra de Deus de que Deus exalta aqueles que são humildes de coração. No verso 5, espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Então um alerta aqui para o caminho mau e perverso.
A palavra de Deus está-nos aqui a dar a chamar-nos uma atenção, que a perversidade tem muito a ver com alguém que prejudica alguém intencionalmente, ou faz mal a outra pessoa com intenção de fazer mal, de outra pessoa sofrer dano. Então, a palavra de Deus diz aqui que espinhos e laços há no caminho do perverso. Ok? E o que guarda a sua alma retira-se para longe dos perversos. Então, nós estamos a aprender aqui também por esta reflexão do rei Salomão, de que nós temos que ter muito cuidado com os escarnecedores, aqueles que andam na carne, aqueles que não fazem a vontade de Deus. Agora no verso 6, onde diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A palavra de Deus está a dizer-nos que existe um caminho certo, um caminho eficaz, um caminho que quando nós seguirmos, nós não nos arrependemos. Agora, qual é esse caminho? Nós devemos tentar entender da palavra de Deus. O Senhor Jesus nos disse aos seus discípulos que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Graças a Deus por isso. Mas vejamos em alguns outros versículos sobre a questão do que é a vontade de Deus para com os nossos filhos. Para nós pais, que devemos ser exemplo para os nossos filhos e poder ensinar os nossos filhos o caminho certo que devem seguir. Em Isaías 54, eu vou rapidamente passar para Isaías 54, verso 13, 54, 13, diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Graças a Deus pela sua palavra. Graças a Deus também por nos dar este entendimento. A palavra de Deus diz que os nossos filhos, os filhos que Deus nos concedeu, são herança do Senhor, mas estes filhos também é para serem discípulos do Senhor. Então, para os meus filhos serem discípulos do Senhor, eu tenho que dar exemplo do discipulado. Eu tenho que dar o exemplo de que eu sou de Cristo, vivo para o Senhor, não faço a minha vontade carnal, como pecador, mas eu faço a vontade do Pai Celestial, assim como Jesus deu bom exemplo disso. Então a palavra de Deus aqui em Isaías 54:13 diz que os filhos serão discípulos do Senhor e a paz de teus filhos será abundante. Ou seja, se os nossos filhos serem discípulos do Senhor, se nós, os pais, formos discípulos do Senhor e os nossos filhos aprenderem esse discipulado, eles terão paz em abundância. Há uma promessa aqui da palavra do Senhor, mas é importante que nós façamos a vontade de Deus de coração, com toda a certeza, com fé nas coisas que fazemos e de certeza que o Senhor vai honrar a nossa fé como honrou ao nosso pai Abraão, que foi imputada a fé de Abraão. Foi isso como justiça para ele, o juízo. Então, nós vemos aqui na palavra do Senhor, em Isaías 54:13, de que nós devemos ensinar os nossos filhos o discipulado, a seguir o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 11, verso 1, capítulo 11, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é verdade? Então, nós devemos ver isso com bons olhos e nos aplicarmos em fazer a vontade de Deus. Então, qual é o caminho a seguir? É o caminho de Deus, é o caminho perfeito, é o caminho de paz, é o caminho de amor. A palavra de Deus nos ensina sobre também humildade. Em Lucas 1, 42 a 47, nós podemos conferir isso, que a humildade diante de Deus é algo que Deus preza, é algo que dá muita alegria ao Senhor quando nós vivemos em humildade. Então nós devemos ensinar os nossos filhos a andar em humildade. Obediência ao Senhor. Em Gálatas capítulo 2, capítulo 2, verso 20, Paulo estava tão dependente de Deus que chegou ao ponto de dizer de que eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja,
a vida que ele vive na carne já não vive por ele mesmo, mas ele vive porque Jesus deu a sua vida por ele, por toda a humanidade. Então, nós devemos viver em obediência ao Senhor e chegarmos ao ponto de que somos tão dependentes do Senhor. E é isto que os nossos filhos precisam ver em nós. Precisam aprender que o meu pai, a minha mãe, são dependentes de Deus. E ele vai aprender a estar dependente de Deus porque ele vê os pais nessa dependência, vê a humildade dos pais. E ele também vai aprender a ser humilde diante de Deus. A palavra de Deus fala de caminhos de paz, de amor, fala de piedade. Nós devemos viver sem maldade, sem perversidade, sem contenda e ira. Nós devemos viver com pureza de coração. Em 1 de Pedro capítulo 1, verso 22, eu vou passar a ler. 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 22, está escrito na palavra do Senhor: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. A palavra de Deus diz de pureza de coração. Está a falar de pureza nos nossos corações. É muito importante nós atendermos a esta vontade, a esta instrução da parte de Deus, porque quando nós andamos com um coração puro, facilmente os que olham para nós vão ter algo bom e importante para aprender, para viver de acordo. Então, a palavra de Deus ensina-nos aqui que nós devemos andar com pureza, andar obediência à verdade. A palavra de Deus fala de deixar todo o fingimento, não andar, fala de amor ardente. Então, é nestes conselhos que nós devemos ouvir, atentar e obedecer e fazer. A prova da nossa fé está nas nossas ações. Não podemos falar coisas boas se nós agimos contrariamente. É aquela parábola da árvore e dos frutos. Quando Jesus fala, poderá uma árvore má dar bons frutos ou uma árvore boa dar maus frutos? Nós devemos aprender pela palavra de Deus de que temos que ser bons em nossos corações, devemos zelar por andar em piedade, em amor, não é? Andar em paz em nossos corações, confiantes diante de Deus, para que na verdade Deus se agrade de nós. Queria só dar aqui dois exemplos muito rapidamente que se encontram em 1 Samuel capítulo 2, dos versos 12 a 26. Não vamos poder ler, mas fala dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles, sabendo que eles estavam dentro do sacerdócio, porque o pai era sacerdote, no entanto, os filhos de Eli, eles andaram contrária àquilo que era a vontade de Deus. E o sacerdote Eli foi avisado acerca disso, da conduta dos seus filhos. E Ofni e Finéias, filhos de Eli, mesmo fazendo parte daquele sacerdócio, eles perverteram o templo do Senhor. Eles não olharam para as coisas do Senhor com cuidado. Eles simplesmente desprezaram aquilo que era do Senhor. Então eles faziam e desfaziam. Eles entravam, saíam, adulteravam. Havia muita imoralidade no templo que era protagonizado pelos filhos de Eli. Ofni e Finéias, eles depois tiveram uma situação muito trágica, um fim muito triste, por causa da desobediência. E o pai, o profeta, havia sido avisado acerca disso, acerca da conduta dos seus filhos. E ele foi negligente. Os filhos também negligenciaram a palavra de Deus. E nós não podemos ser assim. Não queremos que os nossos filhos tenham um fim triste. Queremos que eles tenham um fim maravilhoso. Um fim como a que Samuel teve. Samuel, filho de Elcana e Ana, ele, graças a Deus, depois de a mãe ter gerado, levou, depois de ter-lhe amamentado, aí com a idade de 1 ano, foi deixá-lo no templo. Mas o Samuel foi sempre obediente, cresceu, até ministrava no templo.
E Deus se agradou muito de Samuel, de tal maneira que Deus constituiu Samuel por sacerdote, por profeta no seio do povo de Israel. Então, nós queremos que os nossos filhos tenham um fim abençoado pelo Senhor, um fim que nós possamos dizer que valeu a pena instruir os meninos no caminho do Senhor. Então, fica aqui uma recomendação para os pais, alusivo a este mês de junho, para que, na verdade, nós possamos ter muito cuidado sobre o ensino, a conduta, a boa conduta dos nossos filhos. Nós precisamos empenhar-nos em ensinar os nossos filhos a andar em retidão, a obedecer a Deus acima de todas as coisas. E nós possamos, como pais, dar exemplo disso, porque não vai valer de nada se os pais não forem exemplos de boa conduta, de um bom comportamento. Se os pais não cuidarem de fazer ou ter zelo pela palavra de Deus, os filhos também não levarão Deus a sério, não levarão a palavra de Deus com a importância de vida que nós todos devemos dar. Então fica aqui esta breve meditação para poder chamar a atenção ao estimado pai, mãe, encarregado de educação das crianças, para que nós, primeiro em nós, devemos zelar pela boa conduta, devemos andar nos caminhos do Senhor e também poder transmitir esta boa conduta, esta palavra em que nós andamos, este caminho em que nós seguimos, que Jesus nos exorta a seguir, para que os nossos filhos também possam seguir esse exemplo e para que o fim deles seja um bom fim, para que eles tenham uma vida abençoada diante de Deus, que Deus possa olhar para os nossos filhos e possa se agradar de nós como pais e também possa olhar para aquilo que é a conduta dos nossos filhos e também possa se agradar. Agora, uma responsabilidade muito grande que nós, os pais, temos para podermos ensinar, para que os nossos filhos possam crescer na sabedoria, no entendimento da palavra de Deus e na obediência, fazendo aquilo que Deus quer que seja feito. Pai, mãe, por favor, caro ouvinte, telespectador, encarregado de educação das crianças, vamos investir nas nossas crianças para que os valores que eles possam absorver sejam valores bíblicos, bons valores, valores que vão poder gerar neles frutos maravilhosos. Deus possa se agradar disso. Então, eu quero fazer uma breve oração para que Deus nos dê sabedoria, graça, para podermos ser, primeiro, exemplo em nós mesmos e depois dar bom exemplo aos nossos filhos. E que o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Esta palavra, Senhor, vem de Ti e, segundo está escrito, ela não volta para Ti vazia. Pai da glória, ajuda-nos a seguir o bom caminho, a pautarmos pelo bom comportamento, para a boa reputação, Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a Tua palavra, a assimilarmos tudo que vem de Ti, Senhor. Que a prova da nossa fé seja, ó Deus da glória, na obediência à Tua palavra. Que o Senhor possa se agradar de nós e também dos nossos filhos, porque, Senhor, segundo o Senhor nos ensina, nós também devemos ensinar aos nossos filhos. Pai da glória, dá-nos a graça, o entendimento, a compreensão, para nós podermos fazer o que é certo diante de Ti. Não há nenhum outro fora de Ti e nós sabemos que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, todo dom perfeito vem de Ti, Senhor. Pai da glória, ajuda-nos em todo o nosso proceder, para que sejamos pessoas de bons testemunhos, Senhor. Devemos nos pautar por andar na Tua verdade, seguir a Tua vontade, Senhor, obedecer a Ti acima de todas as coisas. Capacita, ó Pai da glória, cada pai, cada encarregado de educação, para que, na verdade, no exercício da nossa fé, nós possamos também ensinar aos nossos filhos, Senhor, a boa conduta, o bom comportamento e a boa reputação, para que o Senhor possa se agradar de nós e também dos nossos filhos, para que os nossos filhos tenham um fim maravilhoso e abençoado enquanto peregrinarem sobre a face da terra.
Pai, vem abençoar a cada um, Senhor, cada um dos telespectadores, cada um dos ouvintes da rádio também, Senhor. Pai, fortifica-nos, Pai, fortalece-nos, Senhor. Pai, coloca, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, para que, ó Deus da glória, mesmo quando envelhecermos, nunca possamos esquecer da Tua palavra. Assim também possa acontecer também com os nossos filhos. Pai, em tudo quanto fizermos, o Teu nome seja exaltado e glorificado, no nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e Te agradeço com ações de graças. Amém. E que Deus possa ricamente abençoar.